E qualquer dúvida que você tiver, dia 24 na Escola Dominical, nós teremos uma aula especial sobre isso. E aí nós tiramos todas as dúvidas e você pode, então, participar do batismo com maior segurança. Amém? Como já foi dito aqui, nós estamos participando da nossa semana de consagração. E na semana de consagração nós fazemos o quê? Nós cancelamos todos os cultos e todos os dias. Do dia 7 até o dia 14 são dias de consagração. Amém? Nós encerramos no dia 13 porque o dia 14 é o dia da nossa Páscoa. Irmãos, até aqui eu tenho sido ricamente abençoado. Confesso que ontem muito mais. Ontem, não é porque eu gosto só do pastor Celso, é que ontem eu achei que ele estava cheio de graça. Ele tem esse negócio, né, de Deus usar ele de maneira bem simples. E foi o melhor dia da consagração que eu vivi na minha vida. Foi muito bom para mim. Então, nós já temos falado, sem colar, da purificação. Estou indo de trás para frente, certo? Da separação e do primeiro dia que nós falamos sobre o chamado. E hoje, para não ficar de fora e continuar a nossa consagração, nós vamos falar sobre prioridade. Amém? O quarto passo da nossa consagração chama-se prioridade. Então eu vou convidar os irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Ela falou, para de falar e se mexer para você tirar uma foto. Eu só vou tirar a foto porque eu estou com meu terno azul. Todos acharam? Versículo 1 até o 7 nós vamos ler. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E isso irou Caim fortemente, de maneira que lhe caiu o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Pai eterno, fala aos nossos corações, visita-nos, ó Deus, pelo teu Espírito, pelo Espírito da palavra. E opera, Deus, aquela obra que só o Senhor opera, que é a conversão dos nossos corações, que é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a santificação, porque nós somos santificados pela palavra que é ministrada. Que essa palavra possa nos purificar, porque, Deus, nós cremos que a palavra tem poder, como foi dito ontem, para purificar as nossas vidas. Faz isso, Senhor Deus, eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você pergunte assim, pastor Adriano, nós vamos falar de de prioridade. E por que você está lendo o texto de Caim e Abel? Irmãos, como Deus chama prioridade na Bíblia? Vocês sabem, não? Sabem? Muito bem. Hoje nós trouxemos na igreja o quê? Primícias. Nós fazemos primícias verdadeiramente? Isso que a gente trouxe é primícia verdadeiramente? É, não? Pode falar, irmãos. Como diz o pastor Celso, quando eu pergunto é para responder. Não, nós não fazemos. Nós chamamos de primícia, mas não fazemos. Primeiro, porque hoje é o segundo domingo do mês. Para ser primícia, precisaria ser o primeiro domingo do mês. Porque precisa ser o primeiro. Segundo, porque nós
não separamos esses mantimentos assim que nós fizemos a compra. Foi assim, não? Compramos e dissemos assim para nossa esposa ou para os nossos filhos, ó, tá vendo esse material aqui? Isso aqui não mexe, porque isso aqui é a primícia que eu vou levar para a igreja. Fizemos isso? Não é primícia. Pastor, tem algum problema então em ter trazido aquilo? Não, nós só chamamos de primícia porque é um nome bíblico. Mas nós não fazemos primícia. É verdade isso, tá? Como diria a brincadeira da internet, é verdade esse bilhete. Mas eu queria te convidar a entender que primícia para Deus é prioridade. E ninguém pode ser consagrado, consagrar alguma coisa ou consagrar alguém se ela não tiver no seu coração uma verdadeira prioridade. O que é prioridade? Pode consultar no dicionário. É tudo aquilo que é primeiro, que tem valor e alguma honra. Nisso nós percebemos que é prioridade. Vou dar um exemplo. Você tem R$30. Você estava com vontade de comer um hambúrguer. Eu acho que R$30 não come mais um hambúrguer. No Brasil não dá, né? Mas seu filho ficou gripado e você precisa comprar um remédio para a gripe. Você compra o remédio ou come um hambúrguer? Por quê? Porque o filho é prioridade. Isso é prioridade. Mas eu quero aprender algumas coisas com vocês, como disse o pastor Celso ontem, e aprender conversando com vocês nesse culto. Irmãos, por que eu estou usando o exemplo de Caim? Porque tudo que é primícia, na Bíblia, Deus não usa a palavra prioridade. Você não vai encontrar a palavra, não é que você não vai encontrar, você pode até encontrar uma palavra em uma versão ou outra, mas no original não existe a palavra prioridade. O que existe é primícia. Quando eu olho para a Bíblia e vejo primícia, eu percebo que Deus quer alguma coisa em primeiro disso. Existe no livro de Êxodo e na lei o termo primícia como oferta de primícia. Esse é o termo que é usado. Porque o que era a oferta de primícia? Era assim, ó. Nasceu um bezerro. O primeiro bezerro que nasceu, eu fazia o que com ele? Eu dava para Deus. Porque ele era a primícia. Porque Deus quer a prioridade. Deus falava de primícia pensando em prioridade. Nasceu um filho. O povo de Israel tinha que dar para quem? Para Deus. O primeiro filho tinha que ser consagrado a Deus. Não consegue ter consagração sem prioridade. Então, o filho era consagrado a Deus. Deus, este é o primeiro filho que o Senhor me deu. Eu entrego ele nas tuas mãos. Ele é teu, Senhor. Aí Deus pegava aquele filho, fazia dele um missionário, o que ele quisesse, porque o filho é dele. O melhor exemplo bíblico que nós temos de prioridade de filho, de primícia, é Samuel. Samuel é o primeiro filho de Ana e Ana faz o quê? Ana entrega ele na igreja. Aqui eu não aceito. Entregar filho para mim, eu jogo lá fora. Estou aguentando cuidar nem dos meus. Né? Alguém aparecer entregando um filho aqui, eu falo, filho, eu não sou Arão. Isso é coisa do Velho Testamento. Quem pariu o seu Mateus que balance, né? Cada um com seus problemas, né? Isso, graças a Deus, não precisa. Porque se eu fosse Eli naquela época, e a minha mulher fosse a Liliane, Samuel tinha voltado para a casa dele na mesma hora. A minha mulher não ia querer, não. Irmãos, eu estou lendo esse texto para você perceber como Deus valoriza a prioridade, ou a primícia, como você quiser chamar. Olha o que diz aqui. E deu à luz a mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe fruto da terra
trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta. Qual que é o problema aqui? Pensem comigo. Por que Deus recebeu a oferta de de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim? Porque era cordeiro e lembrava Jesus, o sacrifício? Não. Porque era o primeiro. Vocês estão ficando inteligentes. O que diz aqui no texto que Caim fez? Presta atenção no versículo que está escrito aí. Lê de novo. Quando é que ele trouxe a oferta dele? Ao cabo de... Depois de um... Você trouxe primícia? Não, porque você trouxe depois de um... Depois de alguns dias, Caim trouxe um negócio para Deus que podia ser as melhores ofertas. Podia ser as melhores frutas, as melhores alfaces, as melhores saladas. Podia ser a melhor coisa que ele tinha para oferecer. Só que ele fez isso depois de um... Era prioridade para ele aquilo? Nunca foi. Ele não tinha como prioridade oferecer aquilo para Deus. Ele resolveu um dia, levantou de manhã, separou algumas coisas boas ou más, eu não sei, porque é Deus que sabe, não sou eu que olhei. Ele separou algumas coisas e levou, mas o versículo diz que foi a cabo de dias. E primícia a gente faz o quê? Os primeiros. Veja como Deus é exigente. Deus não falou assim, Beth, o melhor alface você me traz. Não, é o primeiro. Nasceu bonito, nasceu mirrado, nasceu cheio de folhas ou nasceu com poucas folhas. É o primeiro que eu quero. Eu não quero qualidade no que diz respeito a mais belo. Eu quero prioridade. Prioridade não é o melhor que eu tenho. Prioridade, a gente vai falar mais para frente, prioridade é você dar primeiro para ele. Isso é um problema de nós todos. Porque nós queremos ter uma vida consagrada. Mas nós não sabemos nós não aprendemos o que é prioridade para Deus. Sabe como é que a gente faz? A gente oferece para Deus o resto. Quem nunca chegou correndo em casa e falou assim, estou morrendo, mas eu preciso terminar de ler minha Bíblia. Ixi, deixa eu correr que eu preciso. Não é assim? Todo dia, né, vai? É o resto. Às vezes, a gente traz um propósito na igreja de oferta e o que a gente faz? A gente oferece o quê? O resto. Eu não quero falar disso, porque vai dar a impressão que estou falando de dinheiro. Mas o melhor exemplo para a gente usar é dinheiro, é o dízimo. Mas eu preciso convidar você a entender o que é prioridade. Deus olhou para a oferta de Abel e não para a de Caim, porque olha o que diz o versículo. Abel trouxe dos primogênitos. Abel não trouxe o segundo. Abel, quando olhou para o seu rebanho, ele não pegou o mais bonito. Não era o mais bonito. Talvez Abel tivesse no seu... Como é que chama? Criação de... No rebanho? No seu rebanho, algumas ovelhas até mais bonitas e mais formosas. Mas não eram os primeiros que nasceram. E ele não queria dar alguma coisa em segundo lugar. Alguma coisa de segunda classe. Alguma coisa de segunda instância. Ele queria dar aquilo que foi o primeiro que Deus deu para ele. E o primeiro que Deus deu para ele, ele quer oferecer. Agora preste atenção, isso aqui acontece, pelo menos, na história da Bíblia, uns 2000 anos antes de você conhecer a doutrina da primícia. Olha o que Deus diz. Êxodo, por favor. 13, 1 e 2. Abel não conhecia isso, irmãos. Por que Deus se agradou de Abel? Porque ele não conhecia isso. Versículo 1 e 2. 13, 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santifica-me todo o primogênito, o abrir de toda madre entre filhos de Israel, de homens e de animais, porque é
meu. Eu quero para mim. O seu primeiro filho é dele. Era isso que Deus estava falando. Mas como é que fazia, pastor Adriano? Então a mulher tinha um filho, o primeiro filho, Deus ia lá e pegava para ele, matava o menino e levava? Não. Era no sentido de dedicar ele. Naquele dia era feita uma oferta para Deus. Agora vamos ver na questão de alimentos. Êxodo 34, 12. Olha que interessante. 26, perdão. Só para vocês entenderem que está na Bíblia o que eu estou falando sobre prioridade. 26, 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor Deus. Não cozerás cabrito no leite da sua mãe. Olha que coisa interessante. Os primeiros frutos, as primeiras verduras, os primeiros cereais, você deverá entregar para Deus. Eu te pergunto uma coisa, Deus comia cereal? Deus comia bode? Cordeiro? Deus comia alface? Por que Deus faz tanta questão? Eu explico isso para vocês, é bem simples. Deus queria prioridade. Deus queria, Isaac, que todos nós olhássemos para Ele e pensássemos assim, prioridade. Deus fez uma promessa para o povo de Israel. De tudo o que eles plantassem, de tudo o que eles criassem, a primeira coisa, a primeira cria que desse, o primeiro fruto deveria ser ofertado a Deus. E Deus disse, se você me ofertar como prioridade, como primícia, tudo que você tiver, tudo que eu abençoar você, a primícia você me der, eu te garanto uma coisa, eu vou abençoar. A sua árvore, a sua horta, os seus animais vão produzir de maneira abundante, porque se você me fizer para mim as coisas como prioridade, eu abençoarei todas as coisas da sua vida. Irmãos, isso é lei, tá? Como é que a gente traria para a nossa realidade isso? Aí a gente precisa pensar em dízimo, né? A gente precisaria pensar em nossa vida. Vou dar um exemplo. Simples. A irmã Regiane tem uma loja. Todo mês, ela deve vender alguma coisa primeiramente, não é verdade? Não. Vamos supor que começou o mês, ela abre a loja, ela vende uma blusinha. Qual é a prioridade, se fosse hoje? A lei acontecesse ainda. A primeira venda que ela fizesse do dia era de quem? Do Senhor. Ela vendeu R$10. Aqueles R$10 daquela blusa deveria ser de quem? Do Senhor. O Vitor tem uma loja de videogame. De alguns equipamentos, conserto celular. Vamos supor que no primeiro dia do mês, ou ainda que não fosse no primeiro dia do mês, no segundo dia do mês, a primeira venda que ele fez, ele vendeu um videogame. O que acontecia? Ele ia ter que fazer o quê? Pegar aquela venda, a primícia daquilo, a primeira venda e ofertar a quem? A Deus. Hoje nós traríamos à igreja, não é assim não? Pegaríamos o valor e traríamos na igreja. Irmãos, essas coisas acabaram na lei. Mas Deus ainda não abre mão da prioridade. Deus não está dizendo que você tem que pegar a sua primeira venda lá da Regiane ou da loja do Vitor, estou usando o exemplo deles, tá? Porque eles têm loja e tal, e tem que trazer aqui a primeira venda, porque pensar em comércio é mais fácil. Deus não está dizendo isso. O que Deus está dizendo é que os nossos corações precisam ter nele a prioridade. Eu ensinei minhas filhas, agora eu tento ensinar a Laís. Já faz um tempo que a gente ensina a Laís. Minhas filhas não aprendem comigo as coisas. Infelizmente. Elas vão aprender, sei lá quando, mas um dia elas aprenderão. Mas quando pequena, a Lívia, a gente comprava alguma roupa, a Beatriz e a Laís, comprava alguma roupa, eu dizia, o que a gente faz com a primeira roupinha que a gente tem? A gente agradece. E quando a roupa é bonitona, como é que a gente faz? Qual é o primeiro lugar que a gente vai com ela? Para a igreja. Nesse aspecto eu seria um ótimo católico, minha roupa de missa, né?
primeiro lugar que a gente vai, até hoje, irmãos, eu sou assim. Minha mulher está de testemunha. É lógico que roupas sociais eu uso para isso. Roupas do cotidiano, eu oro e agradeço a Deus pela bênção de poder ter comprado. Mas a primeira roupa, o primeiro uso da roupa, eu uso aonde? Na igreja, eu não uso em outro lugar. Eu não pego uma roupa nova que eu gostei e vou para um aniversário de um colega porque eu quero estar... Mas nunca. Eu sempre vou para a igreja primeiro. É uma maneira que eu aprendi. Acho que o presbítero Josias lembra disso. O pastor Celso nos ensinou isso. O primeiro uso era para Deus. Depois eu podia ir para qualquer outro lugar, mas primeiro eu usava para Deus. Irmãos, prioridade é considerar Deus o mais importante. É considerar Deus a pessoa mais importante da sua vida. E a pessoa que você mais quer agradar. Deus, quando ensinou a primícia, Ele quis dizer o seguinte para nós. Eu quero a primícia porque eu quero que vocês entendam que o mais importante para vocês, para que eu consagre vocês, para que vocês sejam consagrados para mim, vocês precisam ter comigo um relacionamento de prioridade. Eu preciso ser agradado em primeiro lugar. Depois de me agradar, aí você pode agradar sua mulher, seu cachorro, você pode agradar quem que você quiser, você agrada seu time, sua mãe, seu avô, mas primeiro você precisa me agradar. Nós não entendemos muito de prioridade. Por isso nós não temos uma vida consagrada. Por isso a gente não entende consagração direito. Por isso a gente não consegue viver uma vida de consagração porque nós falhamos na nossa prioridade. Olha que interessante. Levítico 23, por favor. Está tudo pertinho aí, tá? Do 9 ao 11. As primícias é o título, tá? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhe, quando houveres entrado na terra que eu vos dei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, e um holocausto ao Senhor. Só vou terminar. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha. E aí vai algumas coisas e tal. Mas eu queria entender o seguinte. Deus orienta que a primícia fosse oferecida a Ele. E aí o que a gente fazia, Maria? Normalmente, quem planta ou quem tem uma árvore não colhe apenas um fruto, não é assim não? Vamos supor que você tivesse plantado um pé de maçã. O que era a primícia do pé de maçã, Ricardo? Era todas as primeiras maçãs que nascessem. Até que aquelas maçãs caíssem, fossem colhidas, a segunda remessa de maçã era sua, a primeira era de Deus. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que catar aquela caixa, encher de maçã e levar até o altar. Aqui fala molho por causa do trigo, né? Era um molho, aqui não é molho de tomate não, tá, irmãos? Não é molho de molho branco, né? Não é esse molho não. Aqui era molho de um feixe de... Não, era um feixe de trigo, um feixe de outras coisas, cereais, né? Mas o sacerdote pegava aquele molho e movia no altar, dizendo para Deus: Senhor, olha o que o teu povo te ofereceu, em sacrifício a ti. Eles vieram aqui porque o Senhor é a prioridade. E Deus então recebia aquilo. Mas em que dia esse negócio precisava ser feito? Vocês prestaram atenção ou não? No domingo. Um dia depois do? E que dia depois do sábado? Domingo. E domingo é o primeiro dia da?
Você está aqui hoje oferecendo uma primícia ao Senhor. Porque hoje é o primeiro dia da semana e você está começando o dia diante de Deus. O dia começou de manhã, mas você está começando a semana diante de... Você sabia que todo domingo, quando você frequenta a igreja, você oferta uma primícia a Deus? Quando você sai no seu coração dizendo, domingo eu não vou para lugar nenhum, não vou para festa nenhuma, não vou para aniversário nenhum, porque domingo eu vou entregar ele para o Senhor. Isso é prioridade. Isso é primícia. Eu não posso ir na igreja, mas eu também não vou para lugar nenhum. Eu vou pegar meu celular e eu vou oferecer esse tempo a Deus, porque eu vou estar na igreja, como tem pessoas agora participando conosco, e eles estão dando a Deus uma primícia, porque Deus para eles é uma prioridade. Estar com Ele essa hora é uma prioridade. Eu e você precisamos entender isso. Pastor, aí fica fácil desse jeito. Porque então eu posso dar uma prioridade lá de casa? Pode. Mas veja, desde que você esteja impossibilitado de estar aqui. Porque senão é uma primícia de segunda, não é não? Tipo, não vou ficar aqui em casa. Se você está me assistindo, não fica triste comigo não. Mas sua primícia é como? De pijama, deitado no sofá. Com os cabelos todo acabado. Nem penteou. Você está realmente oferecendo uma primícia para Deus hoje? Ou você daqui a pouco ainda vai tomar a sua cervejinha, seu vinhozinho, vai encher a sua cara e está dizendo que é uma oferta? Estou falando com eles não, estou falando com você. Essa é a sua primícia? Preciso dizer para você que Deus não vai receber. Mesmo que seja no domingo, o primeiro dia do Senhor. Duro, né? Sou duro, mas minha cara tá boa, viu? Deus quer que o seu coração se oferte a Ele. Porque primícia, prioridade, é eu preparar alguma coisa. Você sabia? Vou entrar nisso porque eu não queria, mas já estou terminando. Que muitos de nós falhamos em ser dizimista, porque não tratamos o dízimo como primícia? Olha como é que a gente faz. Eu fiz isso durante muitos anos, irmãos. Não estou condenando você não, porque eu errei muito e ninguém nunca me ensinou isso. Eu aprendi isso com Deus e com o meu amado pastor Celso, conversando com ele, dirigindo, andando por aí na longa estrada da vida, né? Eu fazia assim, contas do mês. Olha a ignorância do pastor de vocês. Contas do mês. Dízimo, porque dízimo está ali na frente, né, pastor Adriano? Dízimo, aí depois luz, porque sem luz ninguém vê nada. Depois água, porque sem água a gente morre de sede. Depois comida, e aí eu ia fazendo minha lista, né? Eu confesso que às vezes eu não pagava a luz, tá? Mas algumas vezes. Mas aí eu descobri, pelo pastor Celso e pela graça, que dízimo nunca foi uma dívida. Ele era uma prioridade. Como é que eu ponho numa lista? Eu já estava ofendendo Deus, achando que só porque eu coloquei em primeiro da lista, ele era primícia. Dízimo não entra aqui, ele já sai direto da fonte. Eu já devo separar na hora que eu recebo. Eu nem devo pôr a mão. Eu já tenho que pegar e entregar para ele. E guardar ele e dizer, Senhor, eu recebi na segunda, mas eu vou guardar ele. Aí eu não fui domingo na igreja, eu vou guardar ele. Eu vou no outro domingo eu levo. Quando é que eu separei minha primícia? No dia que eu recebi. Eu posso ter entregue depois de alguns dias, mas foi primícia. Sabe por quê? Porque eu separei já com antecipação. O que aconteceu com Caim não foi isso. Caim primeiro colheu, comeu, bebeu, comeu do fruto. Depois que ele se alimentou, cabo de dias. Se fosse eu com meu salário, já não dava, porque no cabo do mês eu já não tenho mais nenhum real. Né? Se vocês têm dinheiro, eu não sei, mas quando chega no 25, ultimamente, no dia 5 já acabou, né? Mas, às vezes meu mês acaba no dia 5 mesmo. Então, no cabo de dias, depois que ele estava farto, ele foi lá e pegou algumas coisas e ofereceu. Isso é primícia?
Por que Deus não recebe? Porque não tinha prioridade no coração de Caim. Irmãos, muitos de nós somos até dizimistas, mas não temos tratado o dízimo como prioridade. E isso não é bom para nós. Páscoa, dia 14. O presbítero Josias fala sempre isso aqui, dá uma exortação muito boa. Embora ele tenha um semblante mais bravo que o meu, né? Ele diz assim, não vai separar aí, na última hora, chegar aqui, a hora que o pastor falar que tem oferta alçada, você vai enfiar a mão no bolso e vai tirar. É melhor que não dê, o Josias fala isso. E ele tem razão, é melhor que não dê. Porque a oferta alçada deveria ser uma primícia. Tem Páscoa, vou separar. Eu tenho, Senhor Deus, condições esse ano de dar R$1, mas eu já separei esse real. Eu não sei vocês, mas às vezes R$1 dá vontade de gastar lá em casa. Às vezes, quando a gente separa o dízimo, a gente fica olhando para ele assim. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Já está vendo assado o frango? Tem hora que ele olha para o lobo e já está vendo o frango, né? Às vezes a gente olha para o dízimo e diz, isso aqui dava uma pizza. Não, Senhor, mas é seu, o Senhor é seu, eu vou levar para o Senhor. Irmãos, prioridade é separar com antecedência. E como é que eu separo um salário que eu nem recebi com antecedência? No coração. Se a primícia não acontece no coração, Maria, não adianta ela acontecer na organização financeira. Não adianta ser um item do meu checklist lá, primeira coisa. Ele nem deveria entrar no meu checklist. Se você tem uma organização da sua vida e tem dízimo lá, risca ele é prioridade. Ele não entra ali, ele já tem que estar no coração para você devolver para o Senhor. Você precisa ter isso, porque isso será bênção para a sua vida. Eu tenho visto isso na minha casa, ao longo da minha vida. E eu posso dizer isso para você, se você pensar assim, se você crer nisso, será bênção para você. Porque quando você faz isso, olha o que Deus faz. Deus consagra a sua vida. Não dá para ter consagração sem prioridade. Sabe por que os discípulos, os levitas eram um povo separado, consagrado? Que palavra separado também tem significado na Bíblia de consagrado ou de santo. Sabe por que eles eram um povo santo? Lembra que eu falei que Deus não comia o alface? Deus não come a carne do bode? Deus não come o milho? Deus não come o trigo? Quem comia? Os levitas. Os sacerdotes comiam. Tudo que era entregue no altar, uma parte daquilo era reservada para o sacerdote. Porque os consagrados gozam do benefício da glória de Deus. Deus está interessado em que você seja consagrado. Deus está interessado em que você se priorize como vida integral a Deus. Deus está interessado em que você se separe. Mas isso precisa ser uma prioridade. Ricardo falou aqui, a Bíblia fala para a gente não ter ansiedade nenhuma. Mas a ansiedade que o Ricardo tem é uma ansiedade de prioridade. Eu não sei vocês, mas quando entra em janeiro eu já estou dizendo, já vem a Páscoa aí. Eita Deus, já vem a Páscoa aí. Sabe quando que eu escolhi o terno que eu vou usar no dia 14 de abril? Em janeiro. E já que eu não ia saber que eu não ia ter dinheiro, né, Lília? A gente já sabia por causa das dívidas, que para comprar um, eu falei, não, esse terno aqui eu não vou usar ele mais. Eu vou deixar ele reservado para eu usar só na Páscoa. Não que eu nunca tivesse usado ele, já usei ele uma ou duas vezes, mas esse aqui eu agora só vou usar de novo na Páscoa. Será a minha prioridade usar esse terno nesse dia. Irmãos, estou falando de coisas simples. Talvez, Gustavo, essa semana não tenha um bom corte para pregação. Você não vai achar uma boa frase nessa pregação. Mas uma coisa eu ofereço a vocês. Nessa palavra. Aprendam a priorizar as coisas para Deus. Porque as demais coisas, elas serão verdadeiramente acrescentadas. Quando o Senhor Jesus vem falar de primícia para nós, Ele fala Mateus 6,33. E o que é, pastor Adriano?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade é Ele, as demais coisas são acrescentadas. Eu me volto para Ele e Deus opera a sua misericórdia sobre mim. Eu penso nele e Ele opera a sua graça sobre mim. Eu me volto para Ele e Ele opera o seu amor e a sua bondade sobre a minha casa e sobre os meus, porque eu olho para Ele com prioridade. Que Deus abençoe a sua vida. Que em todo tempo Deus seja prioridade para você. Amém? Eu quero terminar essa consagração te convidando para nós ficarmos em pé. Nós temos um louvor? Cadê o grupo de louvor? Temos um louvor, não? Temos um louvor, não? Fale agora ou cale-se para sempre. Então vem se preparando que eu vou orar. Pai eterno, eu quero louvar o teu nome, Senhor Deus. Essa palavra, Pai, ela não é apenas uma mensagem. Ela é uma instrução, Deus. E a igreja tem obrigação de instruir os membros. E eu, Deus, como pastor, tenho obrigação de instruir a igreja. Senhor, eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor levante nessa igreja pessoas que vivam para Ti como prioridade. Pessoas que olhem para a sua vida e pensem, o que eu tenho priorizado, Deus? Senhor, abençoa, Senhor, esses membros. Abençoa, Senhor Deus, esta congregação. Que em tudo, Deus, o homem, Senhor Deus, veja em nós a prioridade dessa igreja, que é louvar o teu nome, Senhor Deus. A nossa prioridade é verdadeiramente agradar a Ti. É verdadeiramente celebrar o teu nome. Senhor, se não temos feito isso, eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nós não queremos Te servir de segunda maneira. De uma maneira, Senhor Deus, que como eu diria, seria de segunda classe. Senhor Deus, nós queremos Te servir em primeira classe. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Nos ensina, Senhor Deus, a ensinar os nossos filhos. A que eles tenham o Senhor por prioridade, Senhor Deus. A que eles celebrem a Ti por prioridade. A que a vida deles seja entregue a Ti por prioridade. Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Abençoa os irmãos que assistem e participam conosco. Que seja, Senhor Deus, este horário de culto uma prioridade na vida dos Teus filhos. E que eles sejam ricamente abençoados. Senhor, assim eu oro, Deus, e abençoa esta igreja. Que esta igreja aprenda a priorizar as Tuas coisas. Que primeiramente o reino de Deus seja verdade na vida deles. E assim, ó Deus, as demais coisas sejam acrescentadas. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Teu povo. Em nome de Jesus.